Fala galera vascaína, aqui Humberto Silva do canal Crônica Vascaína. Rapaziada, curte, comente, compartilhe, dá essa moral, se inscreve e tamo junto. Rapaziada, vim trazer informações do Vascão. Hoje tá meio parado, mas é o seguinte: o Vasco renovou com a capa até março de 2025, né? Tem a questão também do Big Jal e o Renan da Resenha irão comparecer na festa do Vascão da Gama. No treinamento de hoje, alguns jogadores como o Piton, Verrete, não foram vistos, então a gente tem que ficar atento aí, saber o que está acontecendo. O Maurício Lemos abriu mão de 6 milhões do Atlético Mineiro, porém está cobrando os atrasados, então tudo indica que ele está vindo para o Vasco mesmo. E vou pedir licença aqui ao Vascaíno Raiz, Vascaíno do Cerrado, né, para repostar ou republicar uma entrevista dele com o Frias, que é um entendedor de Vasco da Gama, é um cara que sabe muito, então ele passou algumas informações aí sobre alguns imbróglios envolvendo o Vasco, a questão da SAF, como é que tá os bastidores ali. Então, rapaziada, por hoje é isso, tá? Não tá muito movimentado o Vasco hoje, né? O Vasco agora só vai jogar no final de semana. Ontem teve Libertadores, o Fluminense perdeu de virada pro Grêmio, né? O Grêmio teve um jogador expulso e eles reclamaram que o lance que originou a expulsão do jogador do Grêmio foi causado pelo Ganso, que deveria ser expulso também, né? Mas o Ganso não foi expulso. Segundo, eu não vi o jogo, mas os comentários hoje e tal, tava colocando essa situação aí. Mas mesmo assim, o Grêmio ganhou de 2-1. O Fluminense vai ter que tirar o prejuízo aqui. Botafogo joga contra o Palmeiras. E então o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, tá parado para adiantar esses jogos da Libertadores. Porém, tem um jogo hoje, Internacional e Juventude. Esse jogo aí a gente tem que ficar atento, que interessa a gente. O jogo hoje é na casa do Inter, tá? E vamos ver aí. Na Copa do Brasil, a Juventude eliminou o Inter, né? Tudo indica que o Inter não vai arrumar nada hoje também, não. Mas é isso aí, rapaziada. Tamo junto e muita fé. Forte abraço e saudações vascaínas. Thiago, boa tarde a todos os vascaínos que vão ver e ouvir esse vídeo mais tarde. Conversamos rapidamente sobre situações inerentes ao Vasco via WhatsApp e vamos então falar sobre alguns temas. Primeiro deles, a questão da ECAP e a possibilidade de 31% das ações compradas pela 777 irem para a mão de terceiros, ou seja, de uma revenda para terceiros. Pelo contrato, até onde nós sabemos, isso necessita da anuência do Vasco. Essa empresa hoje, embora existam discussões nos Estados Unidos a respeito de problemas causados por ela em outras ações, uma liminar foi obtida recentemente, há menos de um mês, até onde eu soube, não sei se essa liminar caiu ou se ela permanece vigorando, daria a oportunidade de que essas ações estivessem fora de qualquer outro tipo de discussão, ou seja, que elas pudessem, de fato, fazer parte de uma revenda. Se isso vier a acontecer, a anuência do Vasco é necessária e uma negociação, evidentemente, seria feita entre o Clube de Regatas Vasco da Gama e a ECAP hoje, que é que está coordenando, comandando toda essa situação. Lembrando que, como a anuência depende do Vasco, o Vasco pode buscar que um negócio que seja feito com interesse para a empresa, para a ECAP, que ele também tenha interesse, inclusive, de ganho para o próprio Clube de Regatas Vasco da Gama. Porque a negociação, se ela tem que passar pelo Vasco, o Vasco deve aceitá-la, caso isso venha a ocorrer, desde que o Vasco tenha uma compensação.
inclusive uma compensação até mesmo financeira, se for o caso. É simples, vamos analisar. Essa empresa aparece dizendo que existe uma proposta de 600 milhões para vender 31%. O Vasco pode tranquilamente dizer o seguinte: olha, para que eu aceite essa revenda, parte desse dinheiro tem que ficar com o Clube de Regatas Vasco da Gama. Parte desse dinheiro vai para sanar aquilo que foi investido, digamos assim, ou aportado pela empresa, no caso a 777. Eu estou só dando um exemplo. Várias coisas podem acontecer. O que é fundamental entender é que o Clube de Regatas Vasco da Gama precisa dar anuência. Isso falando em relação aos 31% que hoje pertencem a 777. No caso, gerida pela ECAP, como todos estão sistematicamente vendo sair nas mídias. Balanço patrimonial. Nós temos que entender o seguinte: há um atraso no balanço patrimonial, mas é um balanço patrimonial que ele não traz nenhum tipo de responsabilidade em relação a atos feitos pela gestão atual, e sim pela gestão anterior. Então, o fato de não sair o balanço, o que notoriamente é um erro em termos estatutários, na verdade ele não está trazendo algum tipo de benefício direto à administração que lá está. Poderia estar trazendo algum tipo de benefício para a administração que lá esteve? Acho difícil. Então, eu devo imaginar que, embora haja, evidentemente, a necessidade que esse balanço seja publicado, que alguma coisa ligada à possibilidade de diluição de ações do Vasco, do Clube de Regatas Vasco da Gama, aquilo que está sendo dito desde 2022, foi dito pelo Jorge Salgado em 2022, após a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, de que havia uma dívida oculta, 200 milhões, e isso poderia, em determinado momento, inclusive eu vi isso em reuniões de Conselho Deliberativo, ou em reunião de Conselho Deliberativo, falasse de diluição das ações do Clube de Regatas Vasco da Gama. Então nós temos que ver com muito cuidado e chamar à fala o Conselho Fiscal do Clube de Regatas Vasco da Gama. Ou seja, nas mídias, evidentemente, naqueles que tenham acesso, que tenham possibilidade, chamar à fala o Conselho Fiscal do Clube de Regatas Vasco da Gama para que ele dê o seu motivo, ou dê o motivo pelo qual esse balanço ainda não saiu. Mas nós temos que entender que não há nenhum interesse da administração atual em não publicar um balanço que ela não tem responsabilidade sobre ele. A única responsabilidade que ela tem, de fato, é publicar. Então, alguma coisa deve haver nisso aí. Lembrando que nós não tivemos acesso ao contrato. Para aproveitar para falar desse contrato, algo precisa ser feito, porque uma comissão do Conselho Deliberativo, que eu fiz a devida crítica, ela não é paritária, ela é uma comissão que deveria se constituir por 3 conselheiros natos, chamados beneméritos ou grandes beneméritos do Clube de Regatas Vasco da Gama, 3 conselheiros da situação e 1 da oposição. Aí nós teríamos, de fato, uma constituição de comissão paritária. Da forma como foi feito, 4 membros do Conselho Deliberativo eleito da situação, 1 da oposição e 2 do Conselho de Beneméritos, está fora do enquadramento normal que se tem entre os 300 conselheiros, porque a diferença não bate para ser esse número. Nós temos hoje cerca de 130, um pouquinho menos de 130 conselheiros natos, nós temos 34 eleitos e cerca de 160 e pouquinhos que são eleitos pela situação. Os 34 são pela oposição. Então, para fazer paritário, não seria colocar um 4º nome no Conselho de Eleitos de situação, e sim 3 do Conselho de Beneméritos, até porque colocando membros do Conselho de Beneméritos, você tem uma possibilidade ainda maior de menos vínculo de ordem política e mais vínculo de ordem institucional. Sobre o ponto específico da leitura, então, do contrato, essa comissão terá, segundo foi dito pelo presidente do Conselho Deliberativo, uma oportunidade de ter acesso ao contrato, terá um acesso ao contrato em função das possibilidades para discutir sobre a questão da venda do Clube de Regatas Vasco da Gama, que é um tema a ser discutido no que diz respeito à comissão inerente à própria venda, e aquilo que pode ser feito, aquilo que pode ser interpretado, aquilo que pode ser questionado. Agora, por um lado, isso é positivo, porque alguns membros, no caso do Conselho Deliberativo, poderão ter acesso a esse contrato. Por outro lado, como votarão aqueles outros membros que não fazem parte da comissão e terão um voto a ser feito lá na frente? Então, seria importante que esse contrato pudesse vir à tona. Existem pontos que normalmente são postos no que diz respeito ao contrato vir à tona por parte do presidente do Conselho Deliberativo. Quando ele diz
que o contrato não pode vir à tona para o Conselho Deliberativo porque há uma medida judicial que impede isso. Mas, ao mesmo tempo, se o contrato será oportunizado a que chegue para as pessoas que vão fazer parte da comissão, ele poderia também chegar à leitura daqueles que fazem parte do Conselho Deliberativo, que terão de votar futuramente em alguma coisa inerente a esse processo no que diz respeito à punição ou não, enfim, a discussão sobre essa questão da venda do Clube de Regatas Vasco da Gama. E aí há também uma outra comissão com relação a Alexandre Campelo. Eu entendo que essa comissão é praticamente inócua em termos daquilo que interessa ao Clube de Regatas Vasco da Gama hoje, no sentido de que a grande discussão do Vasco é a venda do Vasco. Outra discussão qualquer é uma discussão já passada. A venda do Vasco em 2022 modificou completamente o cenário. E aí as coisas que aconteceram atrás disso, ou antes disso, não tem, na minha visão, que se tem uma grande discussão sobre elas agora. De qualquer maneira, é um cenário, você tem duas comissões a respeito de dois assuntos diferentes, mas a comissão que interessa a qualquer vascaíno é com relação à venda do Clube de Regatas Vasco da Gama, no caso a venda do Futebol Clube de Regatas Vasco da Gama, a empresa da forma como ela foi feita, assodada, com uma série de descumprimentos, inclusive descumprimentos de regimento interno do Conselho Deliberativo antes de o Vasco se tornar SAF, vários pontos que são questionáveis em relação ao Estatuto do Vasco, por que do movimento assodado, por quanto o Vasco foi negociado, por que as coisas foram feitas dessa maneira, por que foi dada uma exclusividade, depois da exclusividade ter sido dada, acabou o período de exclusividade, foi dado mais período de exclusividade ainda, por que não se ouviu ou não se ouviram outras pessoas que podiam dar outras alternativas, por que a coisa foi feita no momento em que o Vasco estava na segunda divisão, por que o Vasco em momento nenhum buscou ficar com a possibilidade de ser acionista majoritário. Hoje ele é. O Clube de Regatas Vasco da Gama é acionista majoritário. Por que a discussão não teve um grande debate? Por que os debates que foram feitos foram debates da situação com ela própria? Por que uma série de coisas ficaram sem resposta e por que um contrato foi feito de maneira que hoje nós não possamos ter acesso a ele, evidentemente por cláusulas dentro dele próprio, e ao mesmo tempo porque ele não foi mostrado antes da própria votação. Muita coisa poderia ter sido evitada, muita coisa poderia ter sido feita em proteção ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Grande abraço, meu caro Thiago, um abraço a todos aqueles que assistirão e ouvirão esse vídeo mais tarde. Saudações vascaínas, Sérgio Frias aqui, Casaca.